Olá, boa noite. Vamos começar aqui o nosso programa Replay. Seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para trazer muita informação para você. Se liga aqui no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve aqui no YouTube, tá bom? Replay com Tony Souza, dá a tua curtida, deixa aquele like, compartilha com a galera, avisa que o programa já está no ar e aproveita, aciona o sininho, que sempre que tiver uma nova postagem, você vai ser comunicado aqui pelo YouTube, tá ok? Então se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram também tem muita coisa que a gente vai colocando, que nem sempre está aqui no YouTube. Bom, hoje a gente começa aqui o programa nessa parceria com o site Miséria, miseria.com.br, principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Se você quer ficar bem informado, acesse o site miseria.com.br. Inclusive esse estúdio que nós estamos aqui hoje é o estúdio do site Miséria. Se você também quiser fazer um programa ao vivo, gravado, um podcast, fica à vontade, entre em contato com o pessoal do site Miséria e saiba como também poder fazer o seu programa, seja para YouTube, seja para rede social, para TV, fique à vontade. Aqui tem ótimos equipamentos, profissionais de qualidade, tudo muito bacana, tá bom? Então aproveita e entre em contato também lá no site Miséria, você tem uma parte lá que você pode entrar em contato e aí mandar sua mensagem e ver como também usufruir de todo esse espaço super bacana aqui dos estúdios do Miséria. Hoje vamos destacar o Verdão do Cariri, o Icasa venceu, jogo emocionante e é líder da Taça Fares Lopes. Como é que fica a caminhada do Icasa agora para o título da competição, para buscar o tri da Fares Lopes? Daqui a pouco a gente vai participar aqui, trazer essa situação, trazer também o Penalva, zagueirão que fez gol contra, fez gol a favor, foi personagem também deste jogão. A gente vai trazer os melhores momentos, inclusive com narração do nosso querido Leandro Santos. Campo Grande perdeu, mas levou. Pois é, o Tigre Juazeirense se classificou para a próxima fase, a semifinal da Série C do Campeonato Cearense. E já tem data e hora marcada para o Campo Grande entrar em campo pela semifinal da Terceirona. E o Barbalha, como é que está o Barbalha? Vai ou não jogar a primeira divisão do ano que vem? Está classificado, o time conseguiu acesso, mas e a diretoria? Permanece, não permanece, fica, não fica? Está uma interrogação grande lá na terra dos verdes canaviais. Aliás, acho que deixou de ser a terra dos verdes canaviais, é as verdes bananais, né? Porque as canas de açúcar sumiram lá de Barbalha. E vamos trazer também uma atleta de Mauriti que foi campeã brasileira, é a atual campeã brasileira de Kung Fu Sanda. E ela está aqui nos estúdios do Miséria e a gente vai trazer o boa noite dela, é a Mara Janata. É isso mesmo, Mara Janata de Mauriti, é isso, Mara? Boa noite, sim. Obrigado por estar aqui com a gente, prazer em receber, viu? Eu que agradeço, boa noite, pessoal. Mara Janata. Mara Janata. De Mauriti, natural de Mauriti. É de qual região ali de Mauriti? Mesmo no centro mesmo, assim. É lá da zona urbana mesmo, que lá tem como é que chama? Tem a Palestina, tem os distritos lá, os sítios, mas não, você é lá da cidade mesmo. Sou lá da cidade, era da Serrinha e me passei para o Novo Mauriti. E está lá no Mauriti. Estamos aqui também com o nosso querido, olha o nome da figura, viu? Rapaz, esse nome de artista norte-americano. Toda vez eu erro. É Denkeni Pires, é isso mesmo? Acertei? Isso mesmo, Denkeni Pires. Olha aí, Denkeni Pires, viu? O nome, apesar que ainda tem um Liz antes, é Liz Denkeni Pires. É Liz Denkeni, aí profissionalmente Denkeni Pires. Olha, Liz Denkeni, eu estou dizendo você como é artista. É artista de Hollywood esse rapaz. O nosso querido Denkeni está fazendo assessoria da Mara que está fazendo esse trabalho super bacana, acabou sendo campeã de Kung Fu Sanda. Mara, explica aqui para nós leigos que não entendemos. Eu sou do tempo que a arte marcial só era karatê, né? De lá para cá veio Kung Fu, Jiu-Jitsu, enfim, tem várias artes marciais. O que é o Kung Fu Sanda? Qual a diferença do Kung Fu Sanda para outras artes marciais, para quem não conhece? A modalidade, ela é bem uma modalidade rica, né? É mais moderna, de mão livres, corpo a corpo, e tem como objetivo soco, chute e quedas, né? Mais conhecida como boxe chinês aqui. Então ele também conhecido como boxe chinês. Mais conhecido como boxe chinês. Como foi que você pensou assim, não, eu vou querer ser um atleta de Kung Fu Sanda? Como foi que surgiu essa ideia na sua cabeça? Eu sempre fui atleta, né? Participei de várias corridas aqui em Juazeiro, na região do Cariri. Fazia parte de uma equipe muito conhecida aqui, por sinal, a equipe 10K.
Aí procurei o Sandá logo após a chegada de minhas filhas. Então você só corria, gostava de correr. Gostava de corrida e jogava bola também, mas nada tão a sério. Bola o quê? Futebol? Sim. Batia uma bolinha lá em Mauriti, Era. a gente devia ter trazido o pessoal de Mauriti para jogar Corria atrás da bola, na verdade. Era ruim. Mas para mim destacar mesmo assim, no Sanda foi esse ano. 4 anos que eu treinava. Aí esse ano eu vim para uma graduação no Juazeiro, a qual o meu professor aqui do Juazeiro, Marcos Bibiano, me convidou para participar, eu e meus colegas, para participar de um campeonato que teve em Nova Olinda, né? No interestadual, a qual eu fui, participei e consegui ser campeã, né? Então você já começou, na verdade, enfim, você depois de 4 anos você começou a competir. Isso. Então você já, a partir de agora que você realmente está competindo, já quantas competições? 4 e todas elas fui campeã. Qual é a sua categoria? Eu lutava na de 75, aí baixei para 70 e agora eu estou na de 65. Tá conseguindo baixar sim, menina? Uhum. Eu estou passando um sufoco tão grande que eu não consigo baixar. Esse menino aqui começou a se formar na pandemia, tá com 1 ano e meio e não nasce. Aí eu estou nutrindo ele para ficar bem. Quer dizer que você perde peso fácil? Não é nada fácil, cara. Não é nada fácil, mas a força de vontade faz com que a gente, né, prossiga no sonho e consiga perder, perder peso, perder o medo de andar de avião. O sonho fala mais alto. Ela disse que eu não tenho força de vontade, por isso que eu não perdi. Você viu, né? Que ela soltou essa direta para mim. Vamos mostrar a imagem da nossa querida Mara, que nós temos imagens dela competindo. Essas imagens que a gente tem aqui, Mara, são imagens da competição em Goiânia. Isso aí é o brasileiro? O brasileiro. Isso foi lá em Goiânia, lá em Goiás. Sim, na arena. Você está de azul. É isso. Então, quantas fases você passa? É como o judô, eu acompanho muito judô por conta das Olimpíadas, né? A gente costuma, Olimpíada, você começa a acompanhar todas as modalidades, a gente fica sempre esperto. O que eu percebi é que parece que assim, você joga a primeira e vai passando de fases. Isso. É mais ou menos na mesma linha? Eu participei do interestadual, qual foi campeã, e fui para o cearense, a qual abriu a porta para mim ir para o brasileiro, cearense. Então aí é o Kung Fu Sanda, o boxe chinês. O boxe chinês. Então às vezes tem alguma, vocês fazem também luta no tatame também, no chão, ou geralmente Vem é mais as quedas, né? No chão não tem não, é só a queda. Tem vários movimentos de queda que você pode fazer e levar seu oponente ao chão. Rapaz, o negócio aí é sério, né? Não brinca não. Então às vezes pode até se agarrar ali, pode em um determinado sim, momento. Pode. Você pode empurrar também para fora, cada vezes que você leva ao oponente, se você levar 2 vezes, o seu oponente é eliminado, você já ganha, né? Isso aí. Lá em Mauriti você tem assim, tem várias atletas, ou você é uma das poucas que vem competindo agora? Para competir só tem eu. Lá representando Mauriti, só tem eu, por enquanto só tem eu. Feminino, né? Mas masculino tem uns 4. Desculpa a pergunta, Mara, você está com quantos anos hoje? 28. 28 anos. Então, assim, você está desde os 24 anos que... Sim. Aliás, você começou a competir, começou a praticar o Kung Fu Sanda aos 24 anos. Aos 24 anos, comecei a praticar só para sair mais da rotina. Sou mãe de gêmeas, né? Aí a corrida não estava, vamos dizer, tanto de conta para o meu alívio, assim, meu momento. Aí Ali eu procurei... foi uma situação assim para tirar o estresse. O estresse, isso. Aí eu comuniquei com meu esposo, ele disse, não, então vá procurar aí uma coisa. Aí eu sempre me interessei por luta. Não sabia o que eu ia fazer ainda, né? Aí falei com o Jócia, que é o meu professor lá em Mauriti, e ele disse, venha para uma aula experimental. Eu fui, gostei e tô. E Fernando, deu também certo. luta? Nada, seu marido, nada. Não é nada de esporte, aí não gosto de esporte não. Ele só olha mesmo. Só olha, né? Ele está querendo ser empresário seu, estou vendo aí o interesse do Fernando. Aqui na região do Cariri, essa modalidade, ela tem muitas atletas? Tem. Mas eu estou dizendo assim, a categoria feminina. O masculino a gente vê com mais costume, vez por outra eu vejo aí vários atletas. Assim, para competir, que eu saiba, só tem eu e outra amiga minha, daqui do Juazeiro, a qual ela também ia participar do cearense e se inscreveu e tudo, mas por motivos pessoais não deu para ela ir, né?
Aí de Juazeiro masculino tem várias pessoas, inclusive por falta de apoio, né? Deixou de ir 2 companheiros meus daqui, representando mais o nosso Ceará, que é daqui de Juazeiro. Então, assim, de mulher que eu saiba, só tenho eu aqui na região do Cariri. Tem outras mulheres que participam, né? Mas para levar mesmo assim a sério, para querer competir mesmo assim, eu fui a única do estado do Ceará aí a essa modalidade, assim, tão longe. Lá em Goiânia. Sim. E a única do Ceará e A única acabou do Ceará. sendo campeã, foi o título. Então você é campeã brasileira de Kung Fu Sanda. De Sanda, na categoria de 65 quilos. Na categoria de 65 quilos. A gente está vendo imagens aí da Mara competindo lá em Goiânia, no capital de Goiás. Quando foi essa competição? Começou no dia 12 o evento e 12 foi até... de outubro? Sim, desse mês. Começou dia 12 e foi até o dia 16. Então foram 4 dias intensos de competição por lá. O Ceará, licença, o Ceará levou 22 atletas e trouxe 17 medalhas. Então, 22 atletas entre masculinos e femininos? Sim, mas de outras modalidades, né? De outras Aí categorias. do Sandá levou só 4, foi só 4 atletas, 3 homens e uma mulher. Teve um homem também que conseguiu trazer medalha. Então você é medalha Gabriel, de ouro. foi. Você é campeã brasileira de Kung Fu Sanda. Com esse título, você se credencia para alguma outra competição? Sim. Como é agora? O Sul-Americano, ano que vem, né? Eu já estou credenciada para participar do Sul-Americano. Já tem data e local para acontecer? Em janeiro, eles começam a chamar o pessoal e a organizar o treino na seleção. Então, assim, você vai ter que ir fazer um trabalho de treinamento. Ainda tem um treino, a qual você vai, né, se aprofundar porque aí mais. você representa agora não mais só o Ceará, não só o Maurício, você faz parte da seleção brasileira. Da seleção brasileira. Então, quando é que você vai ter esse treinamento? Em janeiro, eles começam a entrar em contato, começam a anunciar qual a cidade, né, que geralmente é em Rio de Janeiro, ou São Paulo ou Brasília. A federação é quem escolhe a qual a cidade que você vai participar. E eles, primeiramente agora é só continuar treinando e esperar eles chamarem. E aí, para poder bancar as despesas para você ir, por exemplo, agora em Goiânia, como foi que você fez para poder bancar? Eu contei com a ajuda de meus amigos, né? Fiz uma rifa com uma premiação de R$200 no Pix e cada número era R$10. Aí, graças ao bom Deus, meus amigos me ajudaram bastante e contei também com a ajuda da Secretaria de Esporte. Lá de Mauriti. De Mauriti. Secretaria de Mente acabou dando uma força para ele. Mas nunca é o bastante, né? Tipo assim, a minha modalidade, a qual eu faço, requer muito dinheiro, entendeu? Hoje você, por exemplo, para essa competição de Goiás especificamente, você teve que dispor de quanto, aproximadamente? Só 800, foi só de hospedagem. Que era 800 R$800, R$800 foi só de hospedagem. Foi o período que você teve lá, então foi R$800. Para 6 dias, não foi não. Aí tem que contar, por exemplo, passagem de avião. Foi a passagem, a secretaria chegou junto, me deu as passagens. Aí você tem que contar com a alimentação, né? O mais duro mesmo é a alimentação, se manter ao longo desse evento. Porque você, por exemplo, você não vai só os 4 dias, você tem que chegar antes e geralmente vai depois. Então você passa no mínimo ali 7 a 8 dias no local do evento. No meu caso eu passei 6 dias, né? Tive que ficar 6 dias. Então você chegou um dia antes e foi um dia depois. Um dia depois. Para a Sul-Americana, você vai ter que ter a questão dos treinos. Porque a Sul-Americana vai acontecer ano que vem, mas antes você já vai ter que viajar para os treinos. Já tem o dinheiro já? Tem não. como? De jeito nenhum, o meu foco agora está só no treino, né? Então eu vou contar mais uma vez com a Secretaria de Esporte e contar com pessoas que possam vir me apoiar, né? Já conversou com o pessoal lá da Secretaria de Esporte? Lá já, eles falaram que estão prontos para me ajudar. Então agora vai ter que pegar dinheiro por fora. Por fora, para alimentação e hospedagem, né? E aí eu puxo agora o nosso querido, o artista aqui de Hollywood, o nosso Denkeni Pires. Você faz essa assessoria de marketing da Mara. Como é que está sendo então esse trabalho para arrecadar esse dinheiro? Porque vai ser uma despesa dupla, né? Porque além dos treinamentos,
que ela vai ter que ir primeiro, ainda vai ter que viajar para a Sul-Americana. Já tem local para a Sul-Americana? Não. Ainda não, né? Então, O local eles decidem mais no próximo ano. pronto. Aí você vai ser uma despesa dupla aí. Como fazer, meu querido Denkney? Diz aí. Tony, como você bem frisou, a Mara bem frisou, que o grande gargalo hoje para essas competições, justamente, nem sempre é só o medo de viajar de avião, como ela citou, não é sempre, mas sim o gargalo é o financeiro. Né? Nós sabemos que, principalmente no que se refere ao porte da cidade onde nós moramos. Mauriti hoje é uma cidade de médio porte, né? E hoje, como a gente já realizou várias reuniões, né? Inclusive no meu escritório, eu dizia a Mara, nós vamos ter que partir para outra vertente. Vamos buscar patrocinadores, vamos deixar aberto aí para que as pessoas que se sentirem interessadas a nos apoiar, a levar o seu nome da empresa, a gente vai estar aí. E trazer o diferencial, Tony. Inclusive, já deixo aqui aberto, se puder depois colocar aqui o número no rodapé, né, da televisão, a questão dos comerciais, né? Quem tiver interessado a levar uma campeã para seu estabelecimento, inclusive estabelecimento de esporte, né? O pessoal que tem aí sua loja, sua marca, nós estamos abertos a essas divulgações, porque, como Mara bem frisou, além da despesa... Inclusive já está o telefone aí, olha. Pois bem, tá aí, você pode ver aí, 9094. Fala diretamente comigo e a gente vai... Como ela fez, a gente agora vai partir para essa nova vertente, né? Gravação de comerciais, gravações de podcast, enfim, a gente está buscando uma vertente totalmente diferente, né? Para agariar fundos. Essa última viagem dela, tivemos que colocar uma rifa na cidade para que ela pudesse suprir a necessidade, né, da viagem dela, cobrir algumas despesas. Vias de fatos que a Prefeitura Municipal de Mauriti tem ajudado bastante, a quem eu mando um abraço ao Márcio Roberto e toda a gestão municipal que tem ajudado de forma direta. Nunca se abdicaram de ajudar, de estar ali estendendo as mãos, mas isso ainda é o suficiente, Tony. Não é o suficiente, porque, como você disse, agora vai ser uma viagem dupla, né? Porque aí vai ter assessoria, vai ter... Enfim, é uma despesa enorme. Mas a gente não para, a gente vai continuar batalhando aí, fazendo o que dá para fazer, o que está ao nosso alcance, para que a gente possa conseguir agariar fundos, para que, Mara, quando chegar no campeonato, no Sul-Americano, a gente já estejamos prontos para embarcar. Gente, tem uma coisa interessante, não está sendo levado apenas um atleta, eu acho que só o fato de ser um atleta da região já merece um apoio, né, uma motivação para poder chegar junto, para ajudar. Não é só mais um atleta. Ela foi só uma atleta antes de ir para Goiânia. Agora é campeã brasileira de Kung Fu Sanda, categoria até 65 quilos. Então, o apoio que você vai estar dando hoje, além de ser uma atleta do Cariri, que é daqui, vizinha cidade de Mauriti, né, é também uma mulher como atleta, representando a região, acaba sendo uma inspiração e exemplo para tantas meninas que às vezes vejam um sonho distante de disputar uma competição numa arte marcial, como a gente tem aqui, que, por exemplo, para mim é surpresa. Eu fiquei surpreso quando eu vi a notícia. Inclusive, mandar um abraço aqui, meu amigo Raimundo Cabeludo, lá em Barbalha. Raimundo chegou para mim sábado, rapaz, você conhece minha sobrinha? Minha sobrinha é campeã. Ele mostrou a foto e disse, Raimundo, tá querendo tirar carona na menina. Tu não sabe nem quem é essa menina. Não, minha sobrinha, numa alegria danada lá. E, pô, ele já estava, vou logo dizer, ele estava lá com a foto, já não sei. Ele andava com o celular, já com a foto aberta aqui. Sabe? Conhece minha sobrinha, foi campeã brasileira de Kung Fu. Aí sai mostrando para todo mundo uma alegria, um orgulho danado. E acaba sendo, nossa querida Mara, não apenas um orgulho para a família, como já é, mas um orgulho para Mauriti, um orgulho para a região do Cariri. Acho que a prefeitura tem que chegar junto mesmo, porque, por exemplo, Mauriti começou a ser conhecida para muita gente fora da região através da Mara, que ao ser campeã, de onde ela é? De Mauriti, no Ceará. Então ela está divulgando o nome da cidade. Eu acho que se todo o município bem pensasse, investia nesses atletas, não apenas no futebol, a gente inclusive aqui destaca muito futebol e a gente sabe como o futebol é apelativo em nível nacional ou, quiçá, em nível mundial, mas nós temos várias modalidades onde nós temos atletas da região
que se destacam e que acabam levando, propagando o nome dos nossos municípios. É o caso da Mara, campeã brasileira de Kung Fu Sanda, categoria até 65 quilos, a única mulher campeã nesse esporte aqui no Ceará, nesse campeonato que aconteceu agora em Goiânia. Então, Mauriti está sendo levado para o Brasil através da nossa querida Mara, de apenas 28 anos. Olha aí que foto bacana, ela no pódio, com a medalha dela, né, campeã brasileira de Kung Fu Sanda, lá em Goiânia, lá em Goiás. Ah, é de onde? Do Ceará. Ah, é natural de onde? Fortaleza? Não, eu sou do interior, sou de Mauriti. Olha que legal. Então isso acaba sendo um estímulo a mais e, assim, eu acho que não apenas Mauriti, mas toda a região deve abraçar a nossa querida Mara Janata agora, hein? Hein, Denkney? Pois bem, Tony, vale ressaltar também que, além de representar do setor da esfera municipal, nós gostaríamos de lembrar também e cobrarmos também da esfera estadual, porque Mara não deixa de não ser um patrimônio do Estado agora, um patrimônio no que se refere ao esporte. Né? Então, a gente também faz esse apelo às autoridades, aos gestores ao da Rogério esfera. Pinheiro, secretário de Estado. Justamente ao Rogério. Esteve aqui na região na campanha, estava lá com o candidato dele a deputado, que eu vi ele aqui na região. Seu Rogério Pinheiro, dê uma olhadinha aqui que Mauriti está precisando de sua força, viu? Pois é, e a gente faz esse convite ao Rogério Pinheiro para que tenha um olhar, né, aqui para o Cariri. Nós temos aqui a única mulher representando todas as outras mulheres de todos os outros esportes. Vale salientar que eu vi essa semana, nós estávamos em uma emissora e alguém dizia assim, ser mulher não é fácil, bem verdade, mas levar o nome, a responsabilidade ainda é bem maior, principalmente do estado do Ceará. Verdade. E a gente está fazendo esse apelo para você que está em casa. Inclusive, estou vendo aqui o Gildas comentando ali, Tony, faz uma vaquinha online. A gente já vai começar com essa vaquinha online, né? E a gente vai começar a propagar o nome da Mara, né? Principalmente aqui na rede de comunicação. E eu quero, de antemão, Tony, te agradecer, cara. Agradecer aos amigos, colegas, eu que sou jornalista também, agradecer aos amigos que estão abrindo as portas para que Mara venha divulgar o seu trabalho, venha divulgar o seu esporte. Porque é esporte, quando você diz, é esporte? Não. É futebol? Não. Nem tudo se resume só no futebol. Se resume em outro, o Kung Fu Sanda, o próprio Karatê, dentre outras modalidades que existem no nosso país. Mas nós estamos falando de uma mulher, né? Uma representante forte, representante... E uma mãe, viu? Mãe de gêmeos, né? Mãe de gêmeos. Quantos anos tem os gêmeos? As gêmeas têm 4 e um rapaz de 9. Olha aí, então são 3 filhos que você tem. 3 filhos. Então tem as gêmeas de 4 anos e um garotão de 9 anos de idade. E olha aí, a mulher luta em casa, mas luta também fora, ainda dá para trazer medalha. E é luta, né? gente. Aí é luta mesmo, né? A nossa querida Mara Janata. É muito legal, gente, a gente trazer aqui. Eu sempre, quando eu tive informação, né, conversando com a Monique me disse, aí o Raimundo Cabeludo entrou em contato, o Denk também pegou e falou para mim, e eu disse, poxa, vamos trazer para a Replay, porque assim, eu acho bacana a gente trazer e mostrar os nossos talentos. Nós já trouxemos aqui atleta de judô, né? A semana passada a gente trouxe aqui o tenente Evaldo Costa, trouxemos as imagens, não veio aqui, mas trouxemos as imagens do tenente Evaldo Costa, campeão cearense de tênis de mesa, né? Já trouxemos aqui vôlei de areia, enfim, só para citar aqui algumas modalidades. Eu acho que é importante demais a gente destacar, né, esses atletas que representam a região do Cariri, e a nossa querida Mara Janata está conseguindo aí um destaque como campeã brasileira de Kung Fu Sanda. Então, se você quer ajudar, quer saber como, né, quer conhecer a Janata, a Mara Janata, quer levar a Mara Janata para a sua loja, você tem artigos esportivos, quer levá-la até a sua loja, você tem uma escola, tem uma academia, quer levar a Mara também, eu acho que para a criançada não tem melhor também para ela conversar com a criançada, com os estudantes, mostrar esse exemplo de mulher que está agora praticando também, além de praticar o Kung Fu Sanda, que é o boxe chinês, também está competindo em competições importantes e vai representar o Brasil, com certeza, no Sul-Americano. Então está aqui na tela, tá bom? Vai lá e liga. Tá bom? Manda, é o WhatsApp também, nesse número? Sim, é o WhatsApp. Pronto, então o número aqui do nosso querido Denkney Pires, tá bom? DDD 889-9651-9094. DDD 889-9651-9094, tá bom? Aproveita e chega junto aí. Mara,
já algumas meninas olharam para você assim, e aí? Como é que eu faço para lutar? Já teve Já isso também? sim, bastante pergunta, né? Onde é o treino. Inclusive, eu quero deixar aqui, o treino acontece de segunda a terça, não, de segunda a sexta, né, na verdade. Só que o do Sandá mesmo só é de terça e quinta, às 6 horas, lá no Pingo d'Água. Então, deixo aqui meu convite, né, a vocês mulheres, a vocês homens também, os jovens, a todos que queiram participar ou conhecer a nossa modalidade, que é o Sandá. Pingo d'Água, você está falando para todo mundo de várias regiões aqui. Sim, Pingo d'Água, mas Pingo é d'Água Mauriti. fica onde, Mauriti? Em Mauriti, perto da delegacia. É bem no centro de Mauriti. É uma casa de show, né, bastante conhecido. Então, olha, para Então, quem é de Mauriti... lá não é uma academia específica, é uma casa de show e lá acontece os treinos. Aí quem é de Mauriti conhece bem o local. Então pronto, as meninas de Mauriti, mas aí tem alguém E ali... aqui em Juazeiro, eu não tenho o endereço aqui, mas aqui em Juazeiro também tem, procurar o professor Bibiano, né, Marcos Bibiano, que tem aqui. Inclusive, ia 2 colegas meus também representar o nosso Cariri aqui, mas infelizmente por falta de apoio, né, que é a principal dificuldade hoje em dia. Questão financeira, eles não conseguiram viajar. Não conseguiram representar nosso Ceará, o nosso Cariri. Marcos Bibiano. Marcos Bibiano. Marcos Bibiano, manda pra gente o endereço que a gente divulga aqui, onde é que está sendo praticado o Kung Fu Sanda também aqui em Juazeiro do Norte. Para quem quiser praticar, quer frequentar a academia, tá bom? Pode mandar pra gente aqui o telefone, o endereço, que a gente divulga aqui numa boa. Agora, olha, a nossa querida Mara Janata, para poder estar bem preparada, ela tem que se alimentar bem, né? E aí eu vou sugerir aqui para ela, eu até vim aqui hoje com um bonezinho, rapaz, show de bola. Eu tinha outros bonés, mas a galera chega no meio da rua e diz, me dê esse boné, me dê, aí eu começo a dar, e essa aqui eu escondi. Olha, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E aqui na região do Cariri, já há alguns anos, a gente está tendo a oportunidade de desfrutar dessa maravilha que sempre tem na Perboni Brasil. Aqui na tela estão os telefones, para você que tem seu comércio, tá bom? Você tem mercantil, supermercado, sacolão, sua venda, sua bodega, enfim. Você quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente? Sortimento lá, o sortido em produtos mix e importado, nacional e importado, tá certo? Enfim, tem uma maravilha lá para você. Aproveita, atendimento show de bola, preços bem camaradas. Liga, fala lá com o nosso querido Val, lá da Perboni, olha, 3532-2722, 3532-2678 e o 99918-8131, tá bom? Eu só compro produtos, se eu souber, vem de onde? Vem da Perboni Brasil. Aí eu vou e compro tranquilo. E aí você fica à vontade. Nossa querida Mara Janata, para poder cair esse peso que ela disse, estava com 70, caiu para 65, não cai assim de uma hora para outra. Tem que fazer sua atividade física, praticar, mas também se alimentar bem. Então faça como a Mara Janata, faça como nosso amigo Guto Vital, que ele é o bombado aqui mas não é porque ele é bombado porque a gente fica tirando onda com ele. É porque o homem é um malhado aqui, é quem pratica a academia, faz musculação, o homem tem as suas receitas, diz que inhame é bom para como é para massa magra, Guto? Massa muscular. Segundo o Guto, nas suas aulas de nutricionista, ele disse que o inhame serve para você ganhar massa muscular. Ele disse que é o que está funcionando com ele. Então, se você quer inhame, macaxeira, quer qualquer fruta, verdura, legume, procura a Perboni Brasil, tá bom? Oferece para o teu cliente o que há de melhor. E você que é cliente, assim como eu, procure locais onde ofereçam frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil. Aqui estão os telefones, a Perboni Brasil, para você que é comerciante. Lembrando, fica no Ceasa de Barbalha, tá bom? Rodovia Barbalha, Juazeiro, na Avenida Leão Sampaio, Galpão 2, tá certo? Tá dado o recado, fica a dica aqui. Só mandar um abraço aqui para o nosso querido Rochelio Shoa, deixando boa noite aqui. Ele disse que está aguardando o jogo do Leão. Bom programa, valeu meu querido Rochelio. Carlos Levi também está por aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre o jogo do Icasa. Adriano Lima também deixando boa noite. Fernando Santos, lá de Mauriti, está aqui. O Éder Leonardo, um abraço aqui também para o Éder Leonardo, pessoal que está acompanhando aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, tá bom? O Gildásio aqui, foi que disse aqui, faz uma vaquinha online, tá aqui dado o recado. José Souza também deixando boa noite, Gera Ginga,
Bermânio Silva também está por aqui. Levi Rodrigues, um abraço para essa turma toda, tá bom? Valeu. Gerailton de Mauriti, Ceará, tá dizendo aqui. Eu botei o Gera e disse aqui, ó, aqui é o Gerailton de Mauriti, Ceará. De capoeira. Valeu. E como é? Professor de capoeira. Pois pronto, olha aí, tá vendo? Ó, professor de capoeira. Vamos trazer aqui o pessoal da capoeira também aqui. Tem uma galera boa de capoeira aqui na região. O Igor Oliveira deixando boa noite. Que jogo de ontem! Daqui a pouco a gente fala, meu querido Igor, grande Igor, tá sempre acompanhando aqui a gente, tá bom? Disse aqui o Levi Rodrigues que Diego tá mandando um abraço. Um abraço aqui pro Levi, também pro Diego, para essa turma toda que está acompanhando a gente. Daqui a pouquinho vamos falar do Em Casa, daqui a pouco Campo Grande, tem os melhores momentos, os gols de Verdão com o Maracanã, tá bom, gente? Minha querida Mara Janata, quero agradecer a você pela presença aqui, parabenizar pelo êxito lá no Campeonato Brasileiro de Kung Fu Sanda, né? O boxe chinês, mas é o Kung Fu Sanda. Foi a 34ª edição, foi isso? Foi 32ª, não foi? 32ª edição, lá em Goiânia. Que Deus abençoe aí para que você siga representando bem, não apenas o Mauriti, mas agora o Brasil, lá na Sul-Americana. Tenho certeza que vai dar tudo certo, você vai conseguir viajar. Deus vai abençoar, você vai para a Sul-Americana também. E a gente vai voltar, você vai voltar aqui depois, tá bom? Quando tiver antes da Sul-Americana, você vem para cá, para a gente falar, apresentar já como é que vai estar os treinamentos, como estarão os treinamentos. E aí fica sempre estando em contato com a gente, que a gente vai estar aqui à disposição para poder divulgar e, enfim, eu sei que o pessoal vai lhe abraçar e com certeza vai lhe ajudar para você representar bem o Mauriti, o Cariri e o Brasil na Sul-Americana, tá bom, Mara? E seja um grande exemplo, você já é um exemplo para tantas e tantas mulheres, meninas que querem, de repente, praticar uma arte marcial. Começou a praticar o quê? 24 anos? 24 anos. Esperou ter 3 filhos para poder praticar? Imagina se essa mulher praticasse desde menina. Ela pensou, ela com 18 anos, não tinha casado com o Fernando não, que na hora que o Fernando tivesse uma raiva, ela chegava junto com o Fernando. Vem cá, ainda bem que o Fernando está tranquilinho ali, né, Ele Fernando? é de boa, né, amor? É só de boa, Fernando, tá só de boa. Bota o Fernando para praticar também. Pai, tá não, certo. já tentei, nem para corrida, nem bola, nem nada aí. Fernando, tá chamando você de preguiçoso aqui, Fernando. Todo mundo vê. Grande Fernando, marido da nossa querida Mara Janata, que está aqui. Mara, obrigado, viu? Parabéns, Eu minha que querida. agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui, né? E não se preocupe não que eu estarei aqui de novo, novamente, né? Fez o convite e eu sou enxerida. Eu estarei aqui, se Deus quiser. Vem, a gente vai colocar essas fotos que depois a gente vai pegar as fotos, vamos estar lá no Instagram, viu, pessoal? No Instagram também, vamos marcar o Instagram. Marque aí, qual é o seu Instagram? Para quem Mara quer. Janata. Mara Janata, tudo Segue junto. lá, pessoal. @Mara Janata, pessoal. Vai lá, tá bom? E segue a nossa querida Mara, que é atleta de Kung Fu Sanda de Mauriti. Vai ganhar o mundo agora, viu? Meu querido Dencani Pires, o homem com o nome de artista de Hollywood, tá fazendo assessoria. Meu querido, sempre muito bom falar contigo, tá bom? Prazer enorme receber vocês aqui no Replay. E o espaço está sempre aberto, viu? Vamos levantar essa campanha aí, que eu quero ver essa mulher na Sul-Americana, no Mundial e por aí vai. Pois bem, Tony, nós que agradecemos pela honrosa participação aqui no seu programa, parabenizar estou vendo ali o quanto o público é participativo e obrigado, cara, obrigado por abrir as portas para essa campeã, né? Como eu disse a você, eu não queria aparecer não, porque aqui atleta, a campeã é ela, mas enfim, e convidar o meu Cariri, convidar o meu Juazeiro do Norte, o Crato, Barbalha, enfim, toda a região, para fazer parte de outras vitórias da Mara, né? Porque, claro, sozinho uma andorinha não faz verão e juntos nós somos mais fortes. Então, quando vai mais andorinhas, com certeza a vitória é bem maior. E agradecer a você, aos meninos da imprensa, né? Meu amigo Guto, o outro companheiro ali, isso. E agradecer também a minha amiga Monique, né, da comunidade. Gente boa demais. Gente boa demais. Monique, vamos praticar, Monique, boxe chinês. Monique é mente da atleta. Monique bota umas fotos aí. Ela, pra mim, nas fotos que ela tá correndo, ela bota. Não sei se ela vai correr, mas Monique, as fotos ela coloca. Pois é, então eu quero agradecer, Tony, a oportunidade de dizer que a gente está de inteira disposição, juntamente ali com a TV Cidade Web, lá em Mauriti. E Paulo, você tem uma TV web lá de Mauriti? Tenho uma TV, uma rádio, né? Rádio e TV Cidade Web do grupo. Tudo web. Tudo web. Então TV Cidade Web, rádio Cidade Web. Do grupo Cidade Web de Comunicação. Então, mas tu tá concorrendo com o povo da Record ali lá de Fortaleza. Não me deixa de conversa. Homem é forte. E o que é que acontece? Só agradecer. A palavra de hoje é gratidão.
mas a você que está nos assistindo, vamos juntos, né, levar essa moça, essa grande campeã, a nossa campeã, a campeã do estado do Ceará, campeã do Cariri, a Mara Janata, para o Sul-Americano, e está trazendo também mais uma medalha de ouro do Sul-Americano para o Cariri. E eu prometo, se ela trouxer, é um desafio, se ela trouxer a medalha de ouro, a gente vai com certeza trazer a Mara aqui em grande carreata, né? Nem que seja de Juazeiro até Mauriti, né? E eu quero você acompanhando, com certeza. Vamos tá lá, muito obrigado, Tony. Tá aqui, obrigado, nosso querido Denkli Pires, também a Mara Janata, campeã brasileira aqui, ó, de Mauriti para o mundo, viu, gente? Logo, logo. Mara Janata, campeã brasileira de Kung Fu Sanda, o popular boxe chinês, para quem não conhece, tá bom? Acaba sendo um exemplo de mulher. Para a mulherada que está querendo também começar, tá achando que está tarde, a mulher começou com 24 anos. Deixou ter 3 filhos para poder começar a praticar. E lembrando que agora nunca é tarde, né? Para quem tem um sonho, nunca é tarde para correr atrás. Não desistir, procurar o esporte até mesmo para sair da rotina, né? Como eu fiz e deu certo aí, ó. Tá, já são quantas medalhas? 4, né? 4. 4 medalhas. Todas de ouro? De ouro. Tá mal acostumada essa mulher. Tá mal acostumada, viu? Mara Janata tá aqui com a gente. Parabéns, minha querida. Obrigado, Denkli. A gente volta daqui a pouquinho, viu? Tem Casa, Campo Grande, vamos falar do Barbalha. Tem muita coisa para rolar. Se liga aqui, ó, se inscreve no YouTube, tá bom? Compartilha com a galera, avisa aí que o programa já começou e segue a gente lá no Instagram. Se você chegou, já estava o papo rolando aqui, não se preocupa, daqui a pouco o programa fica salvo e você vai acompanhar o início da conversa que nós tivemos aqui com a Mara, tá bom? A Mara Janata, a nossa marotiense campeã brasileira de Kung Fu Sanda, e aí você pode assistir todo o programa depois, tá bom? É rapidinho, a gente volta já, só um pulinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só,
O nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. É isso aí, você está aqui com o Replay toda segunda-feira, aproveita, se inscreve aqui no canal no YouTube, dá a tua like, tá bom? Dá a curtidazinha super bacana e compartilha com a galera, avisa que o programa já começou. Tivemos agora no primeiro bloco a Mara Janata, campeã brasileira de Kung Fu Sanda. Ela que é de Mauriti e estava representando a região do Cariri lá nesse campeonato brasileiro e agora vai representar o sul-americano. Você chegou agora, o programa estava rolando, então depois o programa fica salvo e você pode, numa boa, acompanhar esse bate-papo que nós tivemos, né? Muito legal ver uma mãe, já depois de 3 filhos, começar a praticar uma modalidade como ela começou e de repente, 4 anos depois, começa a competir, já tem 4 medalhas de ouro no Interestadual, no Campeonato Brasileiro. Que legal, né? Que bacana, é um exemplo aqui, a gente vai falar e depois a gente vai colocar imagens, fotos dela lá no Instagram, tá certo? Segue a gente no Instagram, Replay com Tony Souza e se inscreve aqui no YouTube. Já estamos com mais de 11.100 inscritos aqui no YouTube, mais de 1.800.000 visualizações e a gente fica muito feliz, tá certo? Manda um abraço aqui para o professor Thaleson também, tá aqui com a gente. Rapaz, o Carlos Levi tá numa bronca com a arbitragem do jogo de ontem do Icasa, rapaz. Esse trio de arbitragem de ontem era para ter saído do Romeirão preso e algemado. Tenha calma, rapaz, deixe de agonia, meu querido Carlos Levi. Vamos fazer o seguinte, para a galera ficar ali naquela história. Rapaz, o jogo de ontem foi bom, foi diferente do jogo com Floresta. Porque o jogo com Floresta foi um jogozinho morgado, rapaz. Depois do gol do Anissete, né, do William Anissete, aos 39 minutos, o jogo ganhou emoção ali até os 50. Mas ontem não, ontem começou o jogo já dando aquela voadora na preguiça, porque com 1 minuto o Icasa já foi abrindo o placar e aconteceu muita coisa bacana no jogo de ontem. Vamos ver aí os gols da partida. Icasa 3, Maracanã 2, jogo que valeu aí para o Icasa, liderança da Taça Fares Lopes, tá bom? Narração do nosso querido Leandro Santos, imagens de Guto Vital, a edição foi do Davi Ângelo. Se liga aí nos gols da partida de ontem, que o Verdão conseguiu mais uma vitória no Romeirão. E esse Romeirão, como faz bem para o time de casa, hein? Se liga aí. Siloé. Vira o jogo lá na direita. Chegou bem antecipando a jogada do Tarcísio no contra-ataque. Colocou velocidade. Passou pelo segundo. Invadiu a grande área. Vem Tarcísio. Deu tapinha no meio. Pro gol! Do Icasa! Só teve o trabalho de colocar para o fundo das redes. Após uma grande jogada do Tarcísio, oportunista, roubou bem, armou o contra-ataque, passou pela defesa e viu o companheiro livre, deu tapinha e disse: faz e me abraça, Diogo. Tá na frente o Icasa. Diogo marca o primeiro no início do primeiro tempo. Agora na Arena Romeirão, o Verdão tem 1, o Maracanã não tem nada. Tem tiro esquinado ali o time do Maracanã.
É o Dindê na bola, sempre ele, de perna direita. Autorizada a cobrança, vem bola na área do Flaismar. Bateu no primeiro pau, tá na rede. Gol do Maracanã. Na cobrança de escanteio do Dindê. Chegou por ali o jogador Icasiano tocando contra o seu patrimônio. Penalva que subia ali no primeiro pau para cortar a bola, mas mandou ela no fundo das redes do goleiro Flaismar. Empata o jogo a equipe do Maracanã. Num lance que parecia seguro para a defesa icasiana. Chegou no primeiro pau, Penalva colocou no fundo das redes, mas nas redes defendidas pelo Flaismar. Gol contra do zagueirão icasiano, empata o jogo o time do Maracanã. Agora no Romeirão, o Icasa tem um, Maracanã também um. Tem mais uma oportunidade na bola parada do Maracanã nesse finalzinho de primeiro tempo. É o Dindê que está aqui na cobrança. É mais bola na área do goleiro Flaismar. Dindê bateu fechadinho, subiu de cabeça pro gol! Gol do Maracanã! Dindê! A bola foi direto, pareceu tocar ali no seu companheiro, mas o time comemora com ele. Dindê, camisa 8, marcando o segundo. O time casiano vai pra bronca ali em cima do auxiliar, pedindo impedimento. O Maracanã não tem nada a ver com isso, comemora o gol da virada. No final do primeiro tempo tem vira-vira. Dindê cobrando falta, faz o segundo do azulão da região metropolitana. Agora no Romeirão, o Icasa tem um, Maracanã de virada, faz o segundo com Júnior Dindê. Vem o Verdão mais uma vez, esquinado ali na direita, é o Davi na bola, autorizada a cobrança, cobra o Davi, fechadinho, subiu de cabeça pro gol! Gol! Agora acertou bem o alvo, subiu de cabeça, a bola ainda tocou no defensor da equipe do Maracanã e foi morrer no fundo das redes do goleiro Douglas. Empata o jogo o Verdão nesse começo de segundo tempo. Se ele fez um gol contra no primeiro tempo, veio para empatar agora no segundo. O Icasa empata o jogo. Agora o Verdão tem 2. O Maracanã também tem 2. Agora é o Maracanã que tenta. Aí vacilou, perdeu. Vem o Icasa pela direita. Davi limpou bem ali o defensor. Puxou para o meio. Vem na velocidade. Ainda Davi. Ajeitou. Tem aqui a opção do Diogo. Bateu. Douglas deu rebote. Gol! Mortal Anissete
Anicetti mandou para o fundo das redes. Numa grande jogada do Davi. Ele conduziu, trouxe para o meio, bateu rasteirinho. O Douglas bateu roupa. Ela sobrou nos pés do camisa 9 Casiano. Que fuzilou, mandou para o fundo das redes. Fazendo o terceiro gol do Verdão aqui na Arena Romeirão. Para a festa do torcedor alviverde. Agora o Verdão tá na frente mais uma vez. Faz o terceiro com Anicetti. O Maracanã só tem 2. Meu amigo, a narração do nosso querido Leandro se empolgou tanto. Ele estava na cabeça com o Anicetti, né? No gol, segundo gol, o gol foi do Penalva. E o Leandro, tanto é que ele fala que houve o gol contra e depois ele vem e faz um gol a favor. Na verdade foi o Penalva que fez o gol contra e fez a favor. No segundo gol o Leandro acabou dizendo Anicetti. Acontece. O fato é que o Verdão vence 3-2 e assim, como está jogando o Anicetti, né? Como o Anicetti está sendo decisivo, foi assim no jogo contra o Floresta, foi assim ontem. E aí eu vou destacar também 2 jogadores que, assim, para mim estão jogando bem, né? E eu acho que merecem destaque. Um deles é o Tarcísio, né? Que foi, assim, o cara determinante para tomar a bola no primeiro jogo, no primeiro gol, né? Leva e dá o passe para o Diogo, aquele lance mesmo que o Leandro diz, né? Tome e me abraça. Realmente foi o que aconteceu. O Tarcísio vem jogando muito bem, o Tarcísio, com boas assistências. E como está jogando o Davi, hein? Brincadeira como o Davi está jogando. Eu não sei como é que o Fortaleza deixou o Davi sair de lá, por mais que ele tivesse jogando na categoria sub-23 lá. Mas o Davi era um jogador que eu acho que, se fosse Fortaleza, teria emprestado para o Icasa. Se fosse para tirar, emprestava, mas deixava ele lá. Porque o Davi é impressionante como ele vem por um bom momento. No Iguatu este ano, sempre entrando, fazendo boas partidas, fazendo gols. Foi um golaço contra o Ceará nas quartas de final no jogo de ida lá no Castelão. E aí foi para o Fortaleza e estava jogando o campeonato, se não me engano, o Campeonato Brasileiro de base, e também marcando, jogando bem. E agora está no time de casa, jogando bem, está buscando esse gol, está merecendo já um golzinho. O atacante Davi, aquele mesmo Davi que a gente viu começar a carreira mesmo lá em 2018 com o time do Campo Grande, campeão cearense da Série C. Então realmente o Davi já está fazendo por onde fazer o seu golzinho. Um dos destaques, estou destacando aqui os 2, né? O Anicetti, o Tarcísio, o próprio Davi, mas o time de casa está jogando bem. O Icasa que ontem estava com o Paulista improvisado na lateral direita, já que o Rony é um atleta que está machucado, contrataram aí o João Carlos, mas o João Carlos acabou ficando como opção. Foi um jogo cheio de alternativa, de muita emoção, como esse Siloé incomoda, impressionante, corre para um lado, vai para o outro, é liso, habilidoso, tem o Janeudo, tem o Lincoln, tem o Dindê, um time bom, um time forte, competitivo, esse time do Maracanã, mas é impressionante a atmosfera, a presença da torcida, a força da torcida, como faz bem o time de casa quando joga no Romeirão. O Verdão ontem foi empurrado por essa torcida, mesmo no momento que a torcida, que o Maracanã fez a virada, a torcida desanimou um pouquinho, mas depois começou novamente, deu aquela vaia no intervalo, mas enfim, abraçou o time, carregou o time no braço e a gente não pode de forma alguma deixar passar, né? O torcedor fez uma festa bonita lá no Romeirão. Inclusive o pessoal está pedindo aqui o gol. Teve um gol do Icasa anulado ainda no segundo tempo, antes do segundo gol do Maracanã. A gente vai ficar devendo essa imagem. Foi no primeiro tempo, né? Antes do segundo gol do Maracanã, o Icasa fez 2-1. Foi um lance muito rápido. Se você ver aí o lance, por exemplo, o segundo gol do Maracanã, era o que ali? Uns 48, se eu não me engano, mais ou menos, 47, era nos acréscimos. É um lance muito rápido. No momento lá, o torcedor ficou na bronca, o time de casa foi reclamar com o auxiliar, pedindo impedimento. É um lance muito rápido. Eu tive a impressão que o jogador veio de trás e acabou ali, saiu no meio ali, porque o impedimento é considerado na hora do chute, olha. É na hora do chute, né? Eu não lembro agora se foi o Dindê que foi chutar a bola, mas aí na hora que ele dá o chute,
A partir daí é que tem que ver a posição do jogador, né? Então, quando ele dá o chute, aí depois ele aparece um pouco à frente, mas a minha impressão foi que naquela hora do chute, o jogador acabou passando, o jogador atrapalha, isso é inegável, ele atrapalha o Fly-Smar e a bola acaba entrando direto do jogador do time do Maracanã. Olha aí, ó, quando ele dá o chute, né, e aí o jogador aparece ali na frente. Mas a impressão que eu tive, olha aí, o pessoal tudo saindo, olha. Então, assim, a impressão que eu tive é que ele sai de trás, sai do meio do bolo ali. É uma coisa assim, que só uma câmera mesmo, eu acho, ali naquela linha mesmo da grande área, é que poderia tirar essa dúvida se foi ou não foi. E o lance do gol do Icasa, que infelizmente a gente vai ficar devendo aqui, mas também foi um lance muito rápido, né, que acabou tendo cabeceio e foi a bola entrou, a arbitragem acabou dando impedimento. Muita gente reclamando, na bronca com a arbitragem. Nosso querido Carlos Levi, então, ficou naquela bronca grande, né, mas foram lances bem rápidos. E confesso que acabei não ficando durante todo o segundo tempo, acabei saindo, mas o importante é que o Icasa, por mais que a torcida tenha ficado na bronca com a arbitragem, eu acho que nos dois lances dos gols a gente perdoa, talvez em um lance de uma falta invertida, uma falta que não foi dada, porque eu vi que o árbitro da partida, acho que era o Adriano, né? Gostava muito de deixar o lance correr, a bola rolar. Então tinha muito lance que o torcedor queria uma falta, tanto por parte do Icasa como por parte do Maracanã, e o árbitro deixava a bola seguir. Havia o choque de dois jogadores, então na interpretação era um choque normal, ele deixava seguir. E quando era do Icasa, o torcedor ficava na bronca, né? Mas eu particularmente até gosto quando o árbitro não para direto a partida. Enfim, o fato é que o Verdão consegue uma vitória extremamente importante, porque o Icasa assume a liderança do campeonato. E aí tem um jogo a mais que o Pacajus. O Pacajus vai jogar com o Floresta no meio de semana. E aí só joga com o Icasa, se não me falha a memória, dia 6 de novembro. O Icasa ainda joga no próximo sábado contra o Guarani lá em Sobral. O Icasa ganhando a partida contra o Guarani de Sobral, o Pacajus ganhando do Floresta, depois, ainda tem um confronto direto. E esse confronto direto pode ser uma decisão antecipada da Fares Lopes, até porque o campeonato é ponto corrido. Então, quem chegar por último com a maior pontuação vai levar o título. Então, o importante para o Icasa é que o Icasa se mantém, né, dependendo das suas próprias forças. O Maracanã, que é um baita de um time, treinado aí pelo Júnior Cearense, uma equipe muito forte, competitiva, com grandes jogadores, já não depende das próprias forças, né? Ele vai ter que torcer aí para o tropeço, vai ter que ganhar as partidas e torcer para o tropeço de Pacajus e do time do Icasa. Então, olha só como a coisa ficou. Vamos ouvir o Penalva? Após o jogo, nosso querido Leandro Santos foi ouvir o zagueiro que fez 2 gols na partida, só que foi um contra. Agora, que cabeçada do Penalva contra. Ele chegou numa consciência para cabeçar essa bola, foi uma coisa impressionante. Frazado em casa, a bola foi contra o Patrimônio. Ainda bem que ele também acertou a cabeça e de cuca legal, como dizia o nosso saudoso Antônio Félix, acabou fazendo gol a favor para o Verdão do Cariri. Após a partida, na euforia da alegria, da vitória, Leandro Santos conversou com o Penalva e ele falou isso aí, se liga. Que jogo, hein, Penalva? Clima de decisão, Icasa precisando de uma vitória e você é um dos principais personagens do jogo, pode deixar o seu, fazer a torcida vibrar com a vitória do Verdão jogando em casa. Para nós isso é muito gratificante. Isso aí é fruto de muito trabalho, de um grupo muito fechado, muito unido, um grupo que sabe o que era a competição. A gente começou, teve uns erros no primeiro tempo, voltamos para o segundo tempo mais ligado e graças a Deus a gente saiu daqui com a vitória, fazer essa linda festa para essa torcida que merece. E o time chegou na primeira colocação da Taça Fares Lopes. É ficar aí até o final e Icasa larga essa posição, Penalva? Vamos trabalhar para que isso não aconteça, né? Vamos trabalhar para que a gente mantenha nossa posição, que é o que a gente sempre almeja, e buscar o título, que é o mais importante para o Icasa. E aquele primeiro gol contra, o que passou na sua cabeça naquele momento e no momento que você pôde marcar o gol pro time icasiano? Naquela hora ali, só Deus como é que tava na minha cabeça, mas eu tô um garoto muito de fé, tenho muita fé na minha vida e Deus pode me honrar a empatar o jogo aí, daí eu já minha equipe com um gol. Meu amigo, alegria total aí do nosso querido Penalva, jogador experiente, rodado, o Igor, o Anderson Cauã.
Cadê o Igor Oliveira? Deixa eu ver quem mais aqui, rapaz. Ele está dizendo aqui, vai, não foi pro time mal? Não estou dizendo que foi pro time não, então fui mal, eu me expressei mal. A torcida vaiou no intervalo, mas não foi o time de forma alguma. O pessoal estava na bronca com a arbitragem realmente, principalmente porque o gol do Maracanã foi pouco antes, aliás, foi pouco depois do gol do Icasa, quando foi anulado. Lance muito rápido também, mas a vaia da torcida realmente deixou a impressão que foi para a arbitragem. Inclusive, ele estava até brincando, né? Porque o pessoal da polícia lá veio andando com a calma, o pessoal todo. Se fosse para dar cacete ali, mas o pessoal foi só reclamar, discutir numa boa. Jogadores ali da arbitragem, não houve nada mais sério, tá bom? Meu querido Anderson Cauã e o Igor Oliveira atentos aqui, dizendo, não foi para o time não, foi para a arbitragem, sei demais. Deixa eu ver aqui, rapaz, o Carlos Davi também está elogiando aqui o Davi e o Tarcísio, né, que estão aqui, estão jogando muito bem. Nando Gomes aqui, como foi boa a vitória de ontem e como foi realmente, viu? Vitória foi muito boa, realmente. O Levi também por aqui, Josivaldo Lucas, nosso querido Val das Tapiocas, um abraço. Também deixando aqui boa noite, professor Thaleson, também aqui deixando um abraço. Vamos ver a tabela. Os resultados dos jogos, tivemos o quê? Tivemos o Icasa ganhando do Maracanã 3-2 e o Guarani de Sobral venceu a primeira, né? Venceu o Floresta pelo placar de 2-0. O Floresta, rapaz, com um time tão bom, olha só o que é uma competição com poucos times e assim com um nível tão competitivo, né? Porque o Floresta ainda não venceu na competição e tem bons atletas, uma equipe boa do Floresta. Aliás, os 5 times para mim são times muito bons. O Icasa a gente sempre teve aquela preocupação um pé atrás do Icasa, porque o Icasa contratou ali um time titular. Toda a parte da base era de jogadores, aliás, todo reserva de jogadores da base, apenas um atleta ali no banco. O Icasa está começando a contratar, né? E esses 11 estão fazendo a diferença junto com alguns atletas que estão chegando aí, estão sendo contratados. Então, o Icasa vence 3-2. As 2 próximas rodadas, olha aí, nós teremos no meio de semana, o Icasa não joga no meio de semana, né? Dia 26 de outubro, então tem Maracanã em Guarani de Sobral, no estádio Moraizão em Maranguape, 3 da tarde, e às 4 da tarde, também no dia 26, tem o Floresta jogando com o Pacajus, lá no estádio Presidente Vargas. Então, o Pacajus vencendo o Floresta, é bom lembrar que o Floresta precisa vencer. O Floresta não vencer, então pode engrossar o caldo aí, o torcedor do Verdão tem que continuar a torcer verde, mas o verde do Floresta, tá bom? O torcedor do Verdão tem que torcer o Lobo da Vila Manuel Sátiro, que se o Floresta vencer o Pacajus, o Icasa permanece na liderança e todo mundo com o mesmo número de jogos, tá? Maracanã pega o Guarani de Sobral. Aí nós temos a 8ª rodada, que é Guarani de Sobral e Icasa, esse jogo é no sábado, dia 29 de outubro, lá no estádio do Junco em Sobral, às 3 da tarde, e teremos no dia 31, na segunda-feira, né, nós teremos o Pacajus jogando contra o Maracanã, às 19 horas, no João Ronaldo. E na outra rodada, na 9ª rodada, é que o Icasa vai enfrentar o Pacajus no estádio Romeirão. Então veja como é que a gente está vendo aí o caminho do Icasa para buscar o título. O Verdão hoje tem 9 pontos, 5 jogos feitos, Pacajus tem 8 pontos com 4 jogos. Se o Pacajus empatar com o time do Floresta na quarta-feira, ele passa o Icasa no critério de desempate de saldo de gols. Hoje o Pacajus tem 4 gols de saldo contra nenhum saldo. O Icasa está com saldo 0. Os 2 times marcaram 7 gols, né? Só que o Icasa sofreu 7 gols, o Pacajus apenas 3. Maracanã vem logo em seguida com 8 pontos, mas também tem 5 jogos, né? O Guarani de Sobral está com 5 pontos em 5 jogos, né? Venceu a primeira agora. E o Floresta tem 2 pontos em 5 jogos. Então, Floresta tem que vencer, já pode, assim, muito difícil a situação do Floresta, mas o fato é que o Verdão do Cariri está aí na briga boa por essa Taça Farisópolis pelo Tri. Lembrando que quem for campeão vai para a Copa do Brasil. A gente trouxe aí, lá no Instagram, gente, nós temos também imagens dos jogadores comemorando com a torcida estava lá. Eu não lembro agora qual é a torcida, uma torcida organizada que estava lá perto, não sei se é Loucos da Laje, acho que era Loucos da Laje, né?
o pessoal estava lá e os jogadores vieram e o Leandro acabou fazendo uma imagem muito bacana, tá lá no nosso Instagram, tá certo? Também temos fotos, nós fizemos ali um videozinho Rios com fotos lá no Instagram, também do nosso querido Segundo Filmagens, que faz fotos para a federação e também acabou cedendo algumas fotos para a gente. Um abraço ao nosso querido Segundo, tá certo? Deixa eu dizer aqui, o Icasa está nessa batalha, nessa peleja, trabalhando aí para poder chegar junto, o Verdão está nessa briga boa aí, que é exatamente para poder buscar o título, mas é impressionante como o Icasa nunca tem um dia de sossego. Eu tive hoje no CT Praxedão, estava até querendo trazer o Penalva para cá, o Davi, o próprio Anissete, mas a galera toda já com compromisso marcado, enfim, acabou que a gente não conseguiu, a gente queria muito que o Penalva estivesse aqui, o Davi está se organizando para casar, o Davi. Um abraço, nosso querido Davi. E aí, quando a gente estava lá, rapaz, acabamos nos deparando com a situação. Mais dívidas trabalhistas, mais ações trabalhistas contra o Icasa. Tem o Luquinhas, aquele Luquinhas mesmo que foi o que fez o primeiro gol do jogo de abertura do Romeirão, né? O Luquinhas foi lá e fez para o time do Cariri, né? Aquele combinado do Cariri, contra o primeiro tempo do Fortaleza, o segundo tempo do Ceará, se eu não me engano, e ele é jogador do Icasa. Pois é, entrou com a ação contra o Icasa. Teve, se eu não me engano, um Gugu, que era da base, também entrou com a ação contra o Icasa. Léo Alves, lembra o zagueiro Léo Alves, estava na Série D do Brasileiro, entrou com a ação contra o Icasa. Neguete, lembra do Neguete, que jogou cearense, jogou também no Brasileiro a Série D? Chegou também a ação trabalhista contra o Icasa. É impressionante como o Icasa não tem dia de sossego e vem chegando ação e mais ação. Tanto faz ser time profissional como jogador da base, vem chegando ação e mais ação. É um estímulo que parece que o pessoal tem de entrar com ação contra o time de Icasa. Impressionante, lamentavelmente, são mais ações trabalhistas que chegam contra o Verdão do Cariri. E a gente fica nessa pergunta, né? Quando é que sai esse dinheiro da CBF do Icasa, para o Icasa? Quando é que vão ter a liberação, pelo menos de uma parte dessas cotas que o Icasa tem, como, por exemplo, cota da Copa do Brasil, foi campeão da Fares Lopes e poderia receber uma parte da Copa do Brasil, cota também da Série D do Brasileiro. É impressionante como o Icasa não tem sossego, né? Impressionante. Então, nós tivemos por lá e a coisa só chegando, mais ações e mais ações trabalhistas por Verdão do Cariri. Lógico, aí o Icasa agora vai tentar se defender, né? Felipe Mendes está aqui com a gente, um abraço para ele. O Éder Leonardo também aqui, já falamos no Éder, o Eloy Cordeiro. Pegar aqui, porque joga com o Pacaju. Tem um jogo de volta, Eloy. Jogos de ida e volta, ainda vai pegar o Pacajus, viu? Cadê aqui? O Éder está dizendo que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Confesso que eu não vi no regulamento aqui ainda, viu, Éder? Mas está aqui o Éder observando que leu o regulamento aqui da Fares Lopes e o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Se for, melhor ainda para o time de casa, viu, meu querido? Deixa eu ver aqui, o Eloy Cordeiro aqui, só depende dele. E aí o Carlos diz, eita maldição esse dinheiro da CBF. Parece que virou maldição mesmo, viu, Carlos? Porque é impressionante como esse dinheiro não sai e só parece que só traz coisa ruim para o Verdão do Cariri. Impressionante, lamentavelmente, tá certo? Olha, os melhores momentos, aliás, os gols da partida entre Icasa e Maracanã já estão aqui no YouTube. Depois você pode acessar aqui no YouTube, procurar e tem lá, você pode deixar seu comentário, fica à vontade. Agora, fotos, imagens da torcida comemorando com os jogadores de casa, você vai lá no Instagram, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Se você quer ser parceiro, pode também fazer um Pix, tá aqui o Pix na tela, aqui. Tá aqui o Pix na tela, é o nosso celular, então você pode mandar mensagem, é o WhatsApp, como também se tornar um parceiro aqui do nosso canal no YouTube. Daqui a pouco eu vou trazer novidades para você, também vamos falar sobre o Campo Grande, e vai ter novidade aqui no Replay, e eu acredito que essa semana a gente já vai ter novidades bem bacanas para quem quer praticar atividade física. Se liga, daqui a pouquinho eu dou estoque para você. Se inscreve aqui no YouTube, hein? Segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza.
Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E olha, vamos falar aqui de Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, tá bom? Aqui na tela estão os telefones para você que é comerciante, está querendo oferecer o que há de melhor para o seu cliente. Frutas, verduras e legumes, no seu supermercado, no seu mercantil, fica à vontade, tá certo? Aproveita, você vai com certeza ter aí o que há de melhor para o seu cliente. Vai lá, arrocha o nó, tá bom? Aproveita, frutas, verduras e legumes, tá bom? É na Perboni Brasil, fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, tá bom? Ceasa de Barbalha, Galpão 2, você pode procurar lá no Perboni Brasil, tá bom? Eu, particularmente, só gosto de comer frutas, verduras ou legumes se tiver procedência da Perboni Brasil. Vai aí na tela, tem os telefones para você da Perboni Brasil, completo mix de importados, nacional, os melhores produtos para você ter no seu comércio e disponibilizar para a sua clientela, tá bom? Aproveita! Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. Tá aqui na tela, DDD 88 3532 2722, 3532 2678, 999 18 81 31, e por isso que eu vim aqui, no caso do meu amigo Val da Perboni, com esse bonezinho bacana da Perboni Brasil, tá certo? Para você estar sempre se alimentando bem com produto de qualidade, tá bom? Aproveite. Pô, estou recebendo aqui, deixa eu ver aqui, ó, o Botafogo da Paraíba. Eita, galera, se liga aí. Se liga aí, essa aqui foi boa. O Botafogo da Paraíba, galera da Paraíba, Bob Esponja, um abraço, meu querido Bob Esponja, tá sempre acompanhando a gente lá em Campina Grande, Bob Esponja. É o Botafogo da Paraíba, rapaz, tá aqui, olha, novo contratado chegando. Davi Silva é o novo reforço do maior da Paraíba. O atacante canhoto de 23 anos, 1,74 m, chega para ser mais uma peça no ataque do Belo. Ele estava no Icasa e tem passagem por clubes como Fortaleza, Iguatu e Campo Grande. Olha, seja muito bem-vindo à sua nova casa, o maior campeão do estado. Rapaz, olha, aí tem um que diz assim, sabe? Pensei que era Davi Silva do Manchester City. Pois é, eu acho que esse aqui é melhor para o Botafogo, viu, meu querido? Olha só, rapaz, Botafogo da Paraíba, se liga aí, torcida de casa. Se for verdade aqui, deve ser, né? Nada do Botafogo. Mas pode ser igual o time lá de Sergipe, que disse que o Eli Carlos estava indo para lá, né? Só que o Eli Carlos, na verdade, estava anunciando para a temporada 2023. Mas aqui, o Botafogo da Paraíba está anunciando aí o nosso querido Davi, tá bom? Como novo, rapaz, já fizeram até uma montagem. Ô Kleber, eu vou mandar aí, não sei se dá tempo para a gente colocar aqui a imagem do
do Instagram do Botafogo, do Belo, que está anunciando aí o Davi. Já botaram o Davi com a camisa do Botafogo, rapaz. Pense nos caras que trabalham ligeiro, viu? Pense nos caras que trabalham ligeiro. Tá aí, pessoal do Icasa, torcida do Verdão. O Belo, o Botafogo da Paraíba, já está anunciando. Rapaz, a gente fica aqui, é tudo em tempo real, viu? O Botafogo da Paraíba já está anunciando o nosso querido Davi como novo reforço. Na verdade, a galera lá está divulgando vários nomes, viu? Vários nomes. Deixa eu ver quando foi que eles botaram aqui o Davi. Ó, tá com 3 horas. Então colocaram hoje aqui no finalzinho, no final da tarde, colocaram aqui o Davi, ó. Novo contratado. Deixa eu ver quem mais que eles estão colocando aqui. O Rodrigo Fumaça, estão anunciaram inclusive depois do Davi, botaram agora, já estávamos com o programa no ar. Davi, deixa eu ver aqui, cadê quem mais que eles estão anunciando? O Leonardo Lekovic, o Daciel, o Lucas Wingert, deixa eu ver quem mais, Ramon Baiano, Eduardo Grasson, meu amigo, deixa eu ver, tá aí, olha a foto aí, ó, tá na tela, que o negócio é ligeiro, é tempo real. Botafogo da Paraíba, portanto, já divulgando o nosso querido Davi Silva, o Davi como novo reforço do Botafogo. Tá chegando aí o maior do estado, tá dizendo aí o Botafogo. Agora, será que o Davi já sai da Fares Lopes? Ele sai agora, vai direto para o Botafogo da Paraíba? Ou é só para o ano que vem? Né? Tá dizendo aí, ele estava no Icasa, ele ainda está Botafogo, não tem que ter calma, o rapaz foi treinar hoje, que conversa é essa? Tá aí, portanto, o Davi sendo anunciado como você vai procurar detalhes até com o Verdão do Cariri sobre essa situação aí, tá bom, gente? Mas só destacando aqui, só trazendo a informação do nosso querido Éder Leonardo, que estava falando, olha aqui os critérios de desempate para a Taça Fares Lopes. Primeiro, número de vitórias, tá bom? Número de vitórias. Segundo, saldo de gols. Geralmente nos campeonatos é primeiro saldo de gol, depois número de vitória. Aqui não. Número de vitórias, depois saldo de gols, depois maior número de gols pró e em quarto, confronto direto entre os dois clubes somente, na soma dos dois resultados. E o quinto, sorteio. Tem como botar a tabela de novo aí, Kleber? Da Fares Lopes, só para a gente fazer esse comparativo. Classificação, só para a gente fazer essa aí, olha. O Icasa tem 3 vitórias e o Pacajus 2. Então, como critério, muito obrigado ao Éder Leonardo aí que acabou chamando a atenção para esse detalhe. Como o Icasa tem 3 vitórias, se o Pacajus empatar, o Icasa não perde a liderança por conta do critério de desempate, tá bom? Então, no número de gols pró, por enquanto eles estão empatados em 7-7. Então, se empatar 0-0, continua empatado aí nos gols. Mas um empate não tira a liderança do Icasa, apenas se o Pacajus venceu o Floresta no meio de semana, tá certo? Obrigado aí, o Icasa só dependendo dele, todo mundo torcer para o Floresta agora, nesse jogo do meio de semana, contra o time do Pacajus, tá bom? Um abraço aqui para o Evanuel de Lima, Eloy Cordetone, o julgamento do Icasa no Cearense. Bom, por enquanto, nada ainda, o Icasa recorreu, não temos nenhuma informação do julgamento, quando vai ser, já que o Icasa recorreu para o pleno, né, do Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense. Mas o Icasa promete e também para o STJD. E eu acho que uma pergunta interessante que a gente tem que ter e aí, parou? Tribunal de Justiça ficou nisso mesmo? Só o Crato que foi penalizado? Só o campeonato que foi bagunçado? Fizeram um rebu danado no Campeonato Cearense, que ficou manchado como o pior campeonato da história do futebol cearense 2022. Eu não estou falando pelo que aconteceu dentro de campo, não. Dos jogos que aconteceram. Tivemos bons jogos, belos jogos, diga-se de passagem. Boas arbitragens, não questiono isso. Mas a lambança que aconteceu nesse campeonato, vazaram áudios de possíveis dirigentes, possíveis jogadores, e ficou por isso mesmo, seu tribunal. Já não basta a lambança no primeiro julgamento. Aí questionaram o presidente do tribunal, que era torcedor do Ceará. Aí o presidente foi lá e pediu para sair, mas continua no tribunal, não é mais presidente.
né? Ou seja, fizeram várias críticas ao tribunal e aí o Crato foi excluído, não foi suspenso todos os jogos. Um dos jogos suspeitos, que inclusive foi contra o Calcaia, não está entre os jogos suspensos, foram 4 jogos, e virou uma lambança grande. E aí, assim, o Crato já caiu dentro de campo, mesmo foi rebaixado para a 2ª divisão, né? Aí tem essa lambança aí agora do Icasa, que acabou caindo por conta do 3º cartão amarelo, e enfim. E aí, ninguém foi punido, só os clubes mesmo é que ficaram sendo prejudicados. E cadê o tribunal? Soube que há uma investigação do Ministério Público, e aí é uma coisa mais minuciosa, enfim, estou aguardando. Mas e aí? Na esfera desportiva, não vai ninguém ser penalizado pelo tribunal, não? Ficou por isso mesmo? Fizeram só manchar o Campeonato Cearense 2022 e ficou por isso mesmo? Tá a pergunta aí que deixo no ar, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Eu lamento muito. Eu ouvi um advogado, acho que foi advogado da federação, dizendo que não, o campeonato não foi manchado e esculhambado. Foi manchado e esculhambado. O que fizeram com o Campeonato Cearense 2022 não existe. É uma mancha. Daqui a 100 anos, vamos olhar assim para o quadro assim e vai dizer, esse foi o título do Fortaleza, daquele campeonato esculhambado que vazou áudio de dirigente, de jogador, dizendo manipulação de resultado. Não aconteceu nada. Daqui a 100 anos, se não acontecer nada, nós vamos dizer, esse é aquele campeonato do Fortaleza, que o Fortaleza foi campeão, mas que teve manipulação de resultado. Vão lembrar do Campeonato Cearense, Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense. Vão lembrar do Campeonato Estadual 2022 como campeonato que houve manipulação de resultado. Ou eu estou errado, torcedor? Torcedor do Icasa, torcedor do Ceará, do Fortaleza, do Pacajus, torcedor do Crato, torcedor do Calcaia, torcedor de qualquer time que disputou o Campeonato Cearense. Você que é torcedor do time que joga a 2ª divisão, a 3ª divisão, vão lembrar do Campeonato Cearense 2022 por quê? Porque o Fortaleza foi campeão? Não. Vão lembrar porque foi a competição que houve manipulação de resultado, que houve vazamento de áudio e que ficou por isso mesmo. Fizeram lambança, que o Crato foi excluído, mas que todos os jogos não foram suspensos. Ou seja, uma lambança atrás da outra, inclusive os julgamentos do Tribunal de Justiça. Para mim, sabe, houve um julgamento, aí o segundo julgamento quiseram consertar o primeiro, aí o STJD foi e desfez, enfim. Uma lambança. Agora, ninguém vai ser punido, nem na esfera desportiva, nem na esfera civil, enfim. Estou aguardando. Vamos ficar aqui de olho, vamos esperar, porque estão manchando o futebol cearense. Não pensem que o tempo está passando e que as pessoas vão esquecer. Sabe quando é que vai acontecer alguma coisa? Eu tive a informação lá do Maracanã, que o Maracanã entrou na justiça porque quer a vaga da Série D do Campeonato Brasileiro. Vaga essa conquistada dentro de campo pelo Iguatu, que se suspenderem todos os jogos, quem deveria ir para as quartas de final contra o Ceará não era o Iguatu, e sim o Maracanã. E aí, como é que fica? Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. O que não pode é ficar essa lambança do jeito que foi aí, tá bom? Edson Alves, boa noite, amigos. Zé Fares Lopes, o antigo Romeirão e o atual, hein? Foram feitos para o Verdão. Vamos em busca do tri, vamos lotar a Nação Alviverde, só depende de nós. Um abraço também aqui, nosso querido Segundo aqui, já deixou aqui umas fotos bacanas, estão lá no Instagram, tá bom? Gente, vamos mudar de assunto, falar aqui rapidinho sobre a Série C do Campeonato Cearense, mas a pergunta ainda está no ar, viu? Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense, a lambança já está feita, ninguém muda. Agora, só vão ser punidos os clubes e quem cometeu as infrações. As supostas manipulações de resultados vão ficar por isso mesmo? Interrogação, fazer igual a Alan Neto. Interrogação, viu? Estamos aguardando as respostas. Série C do Campeonato Cearense, Campo Grande não ganhou, mas levou. O Tigre Juazeirense perdeu para o Crateús, mas conseguiu a 4ª vaga para o semifinal do Campeonato Cearense. Nós temos a tabela dos resultados deste fim de semana. Olha aí, o Sport de Bueri empatou 1-1 com o União, que já foi de Brejo Santo e voltou para Fortaleza. O Anjo do Céu, essa garotada do Anjo do Céu foi o jogo ali que surpreendeu todo mundo, né? Porque se o Campo Grande não vencesse o Crateús, ia ter que secar o Terrimar. Pois não é que funcionou, rapaz? A garotada do Anjo do Céu meteu 3-1 para cima do Terrimar. O Crateús venceu 1-0 o Campo Grande. Sabe quem está no Crateús? Nael, rapaz.
Nael tá lá no Crateús, nosso querido Nael. E o Nael, aproveita a chance, Nael. Não vai se envolver em polêmica, Nael. E o Pacatuba meteu 3-1 na equipe do Itarema, o Pacatuba do nosso querido Washington Luiz. Como ficou a classificação da Série C? Vamos ver aí, olha. Com os resultados, aí é da Fares Lopes. Vamos lá, Pacatuba em primeiro com 15 pontos, time do nosso querido Washington Luiz, né? E o bom é que o Pacatuba começou empatando, né? Aí os caras começaram aquele negócio, eita, tá igual o Cariri, tá igual o Cariri. Aí quando começou, foi de uma vez, aí só, opa, voltou ao normal. Pacatuba, 15 pontos, marcou 17 gols, melhor ataque do campeonato. Em segundo, Crateús tem 12 pontos, em terceiro, Itarema tem 11, em quarto, Campo Grande tem 10. O Terrimar, que tinha o segundo melhor ataque com 10 pontos, com 10 gols, acabou ficando em quinto com a derrota para o Anjos do Céu. Então, Pacatuba, Crateús, Itarema e Campo Grande seguem na luta por 2 vagas à Série C do Campeonato Cearense. E aí vamos ter a semifinal. E a semifinal está assim, olha, inclusive com datas já marcadas pela federação. Dia 1º de novembro, terça-feira, não é isso? Terça-feira da próxima semana, no estádio Lírio Calor Inaldão, às 3 da tarde, tem Campo Grande e Pacatuba, tá bom? Também no dia 1º, às 3 da tarde, tem Itarema contra o Crateús. Os jogos de volta acontecendo no dia 5 de novembro, os 2 jogos às 3 da tarde, Pacatuba e Campo Grande, lá no Elzi Cabral, em Fortaleza, Crateús e Itarema jogando no Juvenal Melo, em Crateús. Quem passar daí desses resultados, quem passar dessa semifinal, já está na Série B do Campeonato Cearense. Quis o destino que o nosso Campo Grande acabasse pegando Pacatuba do Washington Luiz, que para mim é o melhor time, não só para mim, mas a classificação já diz aí que é o melhor time do campeonato. Então, o Tigre vai ter que ser valente, vai ter que tirar o Pacatuba, osso duro, mas vamos ver como é que fica aí o Campo Grande, que se classifica para a semifinal, mas vai ter difícil missão, que é buscar aí essa vitória, né, contra o time do Pacatuba, lá no estádio. O primeiro jogo é no Inaldão, tá bom? Joga primeiro no Inaldão, depois vai lá para a capital, nosso querido Pacatuba. Tomara que a coisa aconteça, tá bom? Olha, a gente tem informação aqui, estou recebendo aqui uma informação, cadê? Deixa eu me ver. Bom, estou recebendo a informação aqui sobre o julgamento do Icasa, tá bom? De que o Pleno manteve a decisão na quinta-feira da semana passada, o Pleno manteve a decisão. E o clube está entrando, o Icasa está entrando com recurso no STJD, ou seja, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vamos ser sinceros, gente. Depois daquela, eu vou dizer lambança, eu ia dizer outra palavra, mas não vou dizer não. Depois daquela lambança que o Tribunal de Justiça fez no na primeira instância, aliás, fez no julgamento lá do Crato, né? Aí na segunda, foi fazer uma, a STJ foi lá e derrubou. Aí, depois dessa lambança toda, aí vocês acham que eles iam dizer assim, porque o Icasa se apegou na questão da suspensão dos jogos do Crato, né? Ou seja, para o Icasa excluir o Crato do campeonato e não suspender os jogos, não tem lógica suspender apenas 4 jogos, já que o time está excluído do campeonato. Então, a gente tem como acreditar que o Tribunal de Justiça iria reconhecer a lambança que fez? Assim, para mim, não tem como. Então, em casa, o Pleno acabou também mantendo a decisão, né, lá do tribunal, e vai ter que recorrer para o Rio de Janeiro. Eu acho que já era esperado isso. Então, o Icasa vai para o Rio de Janeiro, vai para o STJD para tentar buscar aí pelo menos essa manutenção na Série A do Campeonato Cearense de Futebol. Boa sorte aí para o jurídico do Icasa, porque não vai ser fácil, a briga continua, o Icasa querendo permanecer aí na segunda divisão do campeonato, aliás, na primeira divisão do Campeonato Cearense de Futebol, viu? A resenha é grande. O Cícero Assis aqui diz assim, ó,
Boa noite, galera do Replay. Tony, quem deveria ser punido era o próprio tribunal por não ter punido ninguém. Verdade, boa ideia, viu, Cícero Assis Tavares? Eu acho que seria muito interessante. Tribunal, eu acho que deveria desfazer esse tribunal todinho e botar outras pessoas. Porque assim, eu acho que o Tribunal de Justiça, ele ficou manchado. Quando você pega um presidente, que o pessoal começa a botar um vídeo, que o presidente é torcedor do Ceará, estava cantando hino do Ceará. E teve um determinado momento que eu lamentei muito, que a discussão principal que estava é se era para beneficiar ou não o Ceará. Quando, na verdade, o foco principal da discussão não é se o Ceará iria ser beneficiado ou não com o julgamento, mas sim, está havendo ou não manipulação de resultados no futebol cearense. Os áudios vazados condizem ou não com a verdade. Os áudios vazados por supostos dirigentes e jogadores de clube, até onde, quais jogos, até quando isso, desde quando isso está acontecendo. Sabe, assim, o ponto principal é a questão da manipulação de resultado. E eu vi a discussão, principalmente em Fortaleza, é que se fizer isso, aí o Ceará volta para o campeonato, aí pode prejudicar o Fortaleza. Foi uma briga tão secundária para a gravidade do problema que eu lamento muito que chegamos a esse ponto. O fato é que ninguém foi julgado, assim, pelo menos ninguém, pessoa física, foi punida. Quem prejudicou-se foi o clube, o Crato está rebaixado e o futebol cearense fica com essa mancha que ninguém tira. O Campeonato Cearense 2022 vai ser conhecido e lembrado como campeonato que houve manipulação de resultado e que áudios vazaram mostrando isso. E até agora ninguém foi punido, nada foi feito. E essa é uma mancha que vão deixar, infelizmente, para o Campeonato Cearense. Espero muito queimar minha língua e ver que vai ter alguém ou o tribunal que vai tentar moralizar essas coisas, para que isso não aconteça mais. Porque isso é ruim para o nosso futebol, é um futebol que gera renda, que gera empregos, que tem muita gente envolvida, não apenas os jogadores, comissão técnica, arbitragem, não. Tem muita gente envolvida, tem muito pai de família que depende do futebol cearense. E quando você faz com que a coisa fique em dúvida, coloque em xeque a credibilidade do evento, isso é ruim para todo mundo. É muito ruim. Então espero muito que alguém mostre que estão tentando moralizar a coisa. Porque até agora eu tenho dúvida quanto a isso. Até agora eu tenho dúvida quanto a isso, tá? Deixa eu ver aqui, rapaz. Edson Tony, você vai para o Catar acompanhar a seleção na Copa? Rapaz, essa coisa para Delton Sá, rapaz. Vou acompanhar de casa, se Deus quiser, viu, meu amigo Edson Alves? Um abraço. Delta é quem vai. Delta com certeza vai estar por lá, junto com o Quilme, uma galera boa acompanhando a Copa do Mundo. Bom, só voltando rapidinho para o Campo Grande. Campo Grande está na semifinal, se passar do Pacatuba, vai estar na Série B do Campeonato Cearense. É lance difícil para o Campo Grande, Pacatuba muito bem treinado pelo técnico Washington Luiz, o Washington, que pode marcar mais um acesso aí na sua carreira, desta vez levando o Pacatuba da Série C para a Série B do Campeonato Cearense Futebol, e a gente vai estar acompanhando e trazendo tudo aqui para você, tá bom? Deixa eu fazer o convite, se inscreve aqui no YouTube, tá bom? Replay com o Tony Souza, dá o teu like, dá aquela compartilhada sempre que tiver uma nova postagem, segue a gente no Instagram, sempre com muitas novidades para você. Daqui a pouquinho o programa fica salvo e você vai poder acompanhar tudo que passou aqui no programa, a Marajana, que esteve aqui, campeã brasileira de Kung Fu Sanda, ela que é de Mauriti, esteve aqui com o Denkeni Pires, fazendo assessoria, já está pensando no Sul-Americano de Kung Fu Sanda, que vai acontecer em 2023. Muito sobre casa, Taça Fares Lopes, melhores momentos, inclusive os melhores momentos estão aqui no YouTube, você pode ver daqui a pouquinho aqui no canal, tá bom? E torcer aí para o Campo Grande poder, quem sabe, conseguir passar pelo Pacatuba. É difícil, Tigre, mas está todo mundo na torcida que o Tigre Juazeirense também consiga esse acesso. O time do Barbalha deve ter reunião esta semana para decidir se a diretoria fica ou não para a disputa da Série A do ano que vem. Pegar a carne de pescoço, uma galera que trabalha aí, honesta, mas com pouco recurso financeiro. Conseguiram dar o acesso para o time do Barbalha, mas não sabe se permanece. Então, Barbalha ainda é uma interrogação de quem vai ficar
no comando do time na Série A do Campeonato Cearense 2023. A gente vai estar acompanhando qualquer novidade, a gente traz aqui, tá bom? Agradecendo a parceria aí do site Miséria, miséria.com.br, seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Aproveite e acesse o site Miséria. Quer fazer um podcast, um programa ao vivo, gravado para o YouTube, para a TV, para as redes sociais? Procura o Miséria, vai lá no site, você tem lá o Fale Conosco e você pode entrar em contato para saber como aproveitar toda essa estrutura que nós temos aqui nos estúdios do Miséria. Equipamentos de qualidade com ótimos profissionais, tá bom? Abraçar os amigos também da Rádio Torcida K, tem Rádio Torcida K com aplicativo próprio, também pela Rádiosnet, com tudo sobre o futebol cearense, tá bom? Agradecer aqui nos estúdios e também na retaguarda aqui nosso querido Guto Vital, também nosso querido Kleber Ferreira. Hoje é aniversário do Vitor Jacaré, um abraço para o Vitor Jacaré, está aniversariando hoje, está hoje lá no Bahia, de Caririaçu para o Brasil. Nossa querida Cacá Angelim também está aniversariando hoje. Um abraço aqui para nossa querida Cacá. E deixa eu ver aqui mais, rapaz, eu botei aqui aniversário de quem mais? A Cacá, o Vitor Jacaré e o Jordan, zagueiro lá da base do time do Barbalha, também está aniversariando hoje. Aqui a gente deixa um abraço bem forte, tá? Uma semana abençoada de paz, saúde e prosperidade. A qualquer momento a gente volta, ou aqui no YouTube ou lá no Instagram. Essa semana a gente deve ter lives de dança com o Espaço de Dança Aline Silva, com a instrutora, a nossa querida Aline Silva, deve promover algumas lives aqui lá no nosso Instagram, não aqui no YouTube, lá no nosso Instagram, no início da noite. A gente vai depois ver com ela quais serão os dias, são 2 lives por semana, e a gente vai ver e vai divulgar lá no Instagram tanto os dias como também os horários, tá bom? Com lives ao vivo para você que quer dançar, praticar atividade física com dança, vai ser ao vivo direto lá do Espaço de Dança Aline Silva. Acompanhe a gente lá no Instagram que você fica sabendo de tudo, tá bom? Um abraço, uma ótima noite e uma semana abençoada para todo mundo. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu!